Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 18 de maio de 2025, vamos ver, através do baralho cigano, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o tarô vai trazer a orientação e fecharemos com uma mensagem com o Olga. Então nós vamos começando abrindo a roda zodiacal com baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, todo o povo do Oriente, todo o povo das estrelas, embaralhando o baralho cigano. Que Santa Sara Kali traga aqui o aconselhamento para esta semana para todos os signos do zodíaco. Vamos lá, embaralhando aí o baralho cigano. E agora vamos o quê? Abrindo a roda zodiacal, colocando aí as cartas do baralho cigano, né, na roda zodiacal. Vamos lá. E vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 32 do baralho cigano, a carta da lua. A lua é uma carta do passado que fala de emoções, sentimentos do passado mal resolvidos. Então é um período de os arianos emocionalmente se voltarem para o seu passado e limparem mágoas, ressentimentos. A lua é a carta do perdão, perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A lua é a carta do auto perdão. Cuidar da parte psicológica, a lua é o psique, então cuidar da parte emocional, psicológica, de dores e traumas do passado. A lua é uma carta de família, então podem aflorar, né, as situações de família para serem resolvidas. E a dica para os arianos na parte prática é um período essa semana de usar a magia. A lua é uma carta de magia, da sensibilidade, da emotividade, para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando tem coisa por trás. Por quê? Qual é a palavra-chave da lua? Segredos, mistérios, o que está oculto. Então os arianos essa semana têm que enxergar o que está por trás daquela situação, né? A lua é a carta das máscaras. Então às vezes o que a pessoa está falando ali não é realmente o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então é um período de usar essa magia da sensibilidade, da emotividade, para enxergar além do que estão mostrando, para ver o que está oculto. É uma semana de instabilidade, né? A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente e minguante. Então uma semana de ficar mais reservado, mais em observar, agir pouco, né? E cuidando da parte emocional e psicológica. Se a coisa não tiver muito clara, se a coisa não tiver muito fixa, segura, se tiver instável, não entre, né? Espere as coisas clarearem. Então uma semana mais reservada. E vamos para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta da mulher ou da cigana, né? É uma carta que essa semana vocês vão ter que aprender a dividir. Na redução numerológica vai dar um 2, ser mais receptivo, esperar a opinião das outras pessoas e usar toda a característica feminina. É uma carta que vai trazer para os taurinos muita intuição, muita fertilidade, muita magia. E sempre que sai a mulher é a carta dos bons contatos. Então, aparecendo pessoas
para apoiar, mas não é uma semana de ação. A mulher não é uma carta de ação. A mulher é uma carta de cooperar com as pessoas, de dividir, de esperar, de aguardar, de pedir a opinião da outra pessoa, né? Não é uma carta de ir sozinha fazendo as coisas, né? Então, e é uma carta extremamente de fertilidade, é uma carta de grande intuição, né? E de dupla, é uma carta que fala de dupla e de se colocar de uma forma amorosa. Essa carta, ela fala de seguir mais a intuição, mais o coração do que a racionalidade. Então, é uma carta mais intuitiva, mais emocional, tá? Uma carta positiva aí para os taurinos essa semana. E vamos para o pessoal de Gêmeos, né? Os geminianos. Sai a carta número 27, tá, geminianos? É a carta do envelope, né? 27 já vai dar uma dica. 2 mais 7, 9. O 9 vai concluir, vai resolver as coisas, né? É uma carta de conclusão. E é uma carta mental, né? Para você escrever uma carta, tem que ter começo, meio e fim. Então, é uma semana que vocês têm que ter um planejamento, né? De começo, meio e fim. A coisa tem que estar organizada. E a palavra-chave da carta é segredo. Então, não fale muito da sua vida para as pessoas, não fale dos seus projetos. Essa carta fala dos segredos, do que está oculto. Então, é uma semana que os geminianos têm que ficar um pouco mais reservados, tá certo? E tudo que estiver na mente, porque ela é uma carta extremamente mental, todos os projetos que estiverem na mente, coloque no papel, né? Porque parece que quando a gente coloca no papel, aquilo materializa, não é verdade? Então, coloque os projetos no papel, né? Fique mais reservado, não se abra tanto com as pessoas, que vocês vão conseguir concluir as coisas. Tudo que for importante essa semana, nada informal, nada de boca, tá? Tudo documentado, é a carta do documento. Vai estar uma semana boa para mexer com a documentação, mexer com papel, mexer com burocracia, tá certo? E vamos lá agora para o pessoal de Câncer, tá? Os cancerianos. Sai a carta número 35 do baralho cigano, a carta da âncora, né? Então vamos lá. O navio, ele ancorou. O que aconteceu com o navio? Ele chegou ao destino que ele queria. Então provavelmente vocês vão resolver as questões, vocês vão chegar aonde vocês querem chegar. É um número que na redução numerológica essa carta dá um 8. 8 fala de oportunidades, de materialização, né? Então 8 é um número muito positivo, traz esse momento de mais segurança, estabilidade, firmeza, tenha confiança. É uma carta, é a penúltima carta do baralho cigano, né? O baralho cigano tem 36 cartas, essa é a penúltima. Então, qual é a dica? Use toda a sua experiência que vocês vão ter a solidez que precisam, a firmeza, a confiança para conseguir resolver tudo aí, ancorar onde vocês querem. E quem traz a proteção aí para vocês, né, essa semana é a linha dos marinheiros, né? Uma carta que fala disso aí. E vamos lá agora para o pessoal de Leão. Os leoninos. Os leoninos, sai a carta número 36 do baralho cigano, a carta da cruz. Essa carta, leoninos, é a última carta do baralho cigano. O baralho cigano tem uma estrutura de 36 cartas, né? 3 mais 6, 9. Vocês vão fechando as situações. Vai ter essa semana de cortar alguma coisa. Essa é uma das 3 cartas do baralho cigano de corte. E a espiritualidade ajudando vocês a cortarem, porque essa carta, ela é uma carta que fala que a espiritualidade ajuda a cortar as coisas negativas, né? Essa carta, leoninos, ela é dúbia, né? Ela é uma carta dúbia. É uma semana que vai ter que ter um sacrifício extra, porém vai ter a vitória. Então, a cruz fala de sacrifício com vitória,
tá? Então, às vezes a coisa vai ter que trabalhar mais em cima dos projetos, mas vai ter a vitória. E essa semana tenha contato com o espiritual, porque a cruz é um símbolo da espiritualidade. O traço horizontal da cruz somos nós aqui na Terra, e o traço vertical da cruz é a espiritualidade. Então a cruz é a união do terrestre com o celeste. Então tenha contato com a espiritualidade, às vezes no momento de sacrifício, né, de dificuldade, vocês vão ter vitória, o plano espiritual ajudando a vocês concluírem as coisas, e algumas coisas vão ter que ser cortadas para as coisas definirem, tá certo? E vamos lá para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai a carta número 21, que é a carta da montanha, né? Então é uma semana que vocês vão solidificar, concretizar as coisas, porém é uma carta de tempo, é devagar. Para escalar uma montanha, é rapidinho escalar uma montanha? Não, né? É demorado. Então vai ralar o joelho, vai ralar o cotovelo, não é? E para escalar uma montanha, o que tem que ter? Foco, direção, constância, persistência para chegar no topo da montanha, não é isso? É isso que vocês têm que ter essa semana. Foco, direção, persistência, constância, né? Para chegar lá. Então é uma carta de materialização, de concretização, porém lenta. É uma carta que traz promoção, traz solidez, traz firmeza. É um 21 que dá um 3, então traz esse 3 que é o crescimento, porém tem que ser estruturado lentamente. E essa carta, ela tem a proteção de Xangô, o orixá da justiça. Qual é o lema de Xangô? Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Né? Essa é a carta de Xangô, é uma carta extremamente que fala de justiça. Então uma semana de ser equilibrado, né? Justo, honesto, e é uma carta também que pode mexer com papelada, é a carta da burocracia, da justiça. Então mais uma vez aqui, tudo que for importante documente. Como os geminianos aí tiraram o envelope, né? Os virginianos com a montanha é a mesma mensagem, porque é a carta do papel, tá? Então fala de uma promoção, de uma melhora, de um crescimento sólido, né? E tudo que for importante escrito. E Xangô trazendo a proteção. Xangô é o rei, né? Ele é o rei da justiça. Então uma semana de honestidade, de mexer com parte jurídica também, né? E vamos para o pessoal de Libra, os librianos. Sai a carta do baralho cigano dos pássaros, né? Os pássaros é uma carta tema de parceria. Então, librianos, é uma semana boa para fazer parcerias, se unir com pessoas, porque tem uma tendência do quê? De crescimento. É um número 12 que dá um 3, crescimento, expansão, tá? Então aqui fala de parcerias leves, mas que as pessoas estão voando na mesma direção. Fala de leveza, mas com a mesma meta e objetivo. E ela também é uma outra carta tema que fala de namoro, tá? Então tá bom para resolver questões afetivas. Namoro, né? Então é uma semana de se unir, é uma semana que vai crescer, mas vai crescer em parceria, né? Então traz esse momento de dividir, é uma carta de apoio, é uma carta de suavidade, de leveza, é uma carta que traz os acordos, né? Então fala do namoro, fala das parcerias comerciais, né? De gente ajudando, de gente voando na mesma direção. Então, uma carta extremamente positiva. E vamos para o pessoal de Escorpião, os escorpianos. Sai a carta número 5 do baralho cigano, a carta da árvore. Então, essa semana, escorpianos, vai ter esse 5. Vai ter esse 5 que é um movimento, porém é um movimento lento. Essa carta é uma carta de tempo também, né? Como os virginianos tiraram aí os virginianos tiraram a montanha, os escorpianos também estão tirando uma carta lenta, né? Então uma carta de tempo lento, as coisas vão crescendo, né? A árvore ela cresce para cima. Então qual é a palavra-chave da árvore?
progresso. Então vai ter um progresso, vai criar raízes, porém lento. Para plantar uma árvore demora, tem que preparar lá o solo, tem que jogar sementinha, até a árvore crescer e comer a maçã demora, não é? Então fala de uma semana lenta com movimento lento, porque é um 5, então traz o movimento. Uma árvore de cura, uma árvore de família. Então, às vezes, as questões familiares vêm à tona para serem resolvidas. Quem tirou as duas cartas que falam de família? Os arianos, que tiram a lua, né? E os escorpianos, que tiram a árvore, né? Então, é uma carta que fala disso. É uma carta que fala de questões de família que vem à tona. É uma carta que fala para vocês essa semana reverenciarem a sua ancestralidade. Essa árvore, ela fala dos antepassados. Ela é a nossa árvore genealógica. Ela representa o nosso DNA. Então, reverencie os ancestrais. Nós estamos vivos aqui por causa do nosso tataravô, avô, bisavô, não é? Então, uma semana que os escorpianos devem reverenciar os ancestrais. Uma carta de cura, uma carta de melhora, de movimento sólido, né? E vamos lá para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos, sai a carta dos lírios. Os lírios da paz. Então é uma semana que os sagitarianos têm que ter uma paz interior, porque os projetos que estão iniciando vão continuar. A palavra-chave dos lírios é continuidade, a palavra-chave dos lírios é fluidez, né? Os lírios da paz. Fala de mostrar as suas virtudes, ser honesto, né? Os lírios. São José. Tem lá o buquê de lírios na mão. Arcanjo Gabriel, tem lá o buquê de lírios na mão. O que é esses lírios na mão de santos, na mão de anjos? São as virtudes, a pureza, né? Então, seja honesto, mostre suas virtudes, as coisas vão fluir. E quem traz a proteção para os sagitarianos essa semana é Mamãe Oxum, né? Que traz o ouro, que traz a fertilidade, que traz a beleza. Os lírios, né, são de Oxum. Então, Oxum trazendo aí para vocês a prosperidade, trazendo a beleza, né? Então, uma semana de se manter o quê? Equilibrado emocionalmente, em paz, para as coisas fluírem, né? Uma carta extremamente positiva. E vamos para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta número 2, a carta dos obstáculos. O próprio nome da carta fala obstáculos, né? São obstáculos passageiros, não tem nada a ver com espiritualidade, absolutamente nada a ver com espiritualidade. São obstáculos do dia a dia, as coisas que ficam demoram um pouquinho. Então, é uma semana que vocês resolvem as questões, mas vai ter atraso. Então, é um período que tem que ter paciência, né? Então, obstáculos passageiros, essa é a frase dessa carta, né? Então, vão ter coisas que vão demorar. Eu estou pensando em fazer meu projeto em 3 dias. Não vai fazer em 3, vai fazer em 6, mas vai fazer. E peça ajuda. A carta é um número 2, de vida, os 2 patinhos na lagoa. Não tente fazer tudo sozinho. Essa carta, ela traz a sorte de vocês encontrarem pessoas que ajudam, né? Ela traz a sorte de vocês encontrarem essas pessoas que vão ajudar vocês para esses momentos que tem obstáculos. Então, é uma carta que vocês concluem com um pouco mais de demora. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tá certo? E aprender a dividir, aprender a pedir para o outro, né? Que vai vir pessoas para ajudar. Bom, vamos lá agora para os aquarianos, o pessoal de Aquário. Sai a carta número 18 do baralho cigano, a carta do cão, do cachorrinho. Essa carta, na parte espiritual, é o mentor, é o anjo guardião, é o guia espiritual, né? Então, é uma carta que fala que o anjo guardião essa semana dos aquarianos vão estar de plantão para ajudar. E olha o número da carta, é um 18,
que vai dar um 9. Vocês conseguem fechar as situações, resolver as situações, o anjo da guarda aí vai inspirar vocês e vocês conseguem apoio. O cão fala de amizade, lealdade, fidelidade, de pessoas se aproximando para ajudar. O cão sempre é a lealdade, sempre é o amigo verdadeiro que está te apoiando. Então, por isso que é uma carta que fala de apoio, de acordos, né? De ajuda para resolver as coisas, né? Uma carta extremamente positiva, porque é a fidelidade, a lealdade das pessoas e a aproximação do seu anjo guardião para, né, resolver as questões. E é uma semana de ficar com poucos amigos, porém bons. Essa carta ela não é uma carta de grupo, ela é uma carta de selecionar os amigos, porém bons amigos, né? O menos às vezes é mais, né? Certo? E vamos lá para o último signo da roda zodiacal, Peixes, os piscianos. Sai a carta do urso, né? O urso, piscianos, é uma energia do baralho cigano obscura, né? Então, cuidado aí com os instintos. O urso é uma carta de nervosismo, de agressividade. Ele é yang demais, né? Então, cuidado, cuide das suas emoções. O número vai dar um número emocional, né? Vai dar um 6. O 6 é um número emocional. Então, cuide da agressividade, cuide dos instintos. Cuidado com a obesidade. O urso traz a obesidade que trazem, desencadeiam, né, as doenças. Tem que tomar cuidado e tem que ter muito pé no chão, porque às vezes podem aparecer situações ou pessoas que aparentam ser uma coisa que não é. A palavra-chave do urso é falsidade, engano, né? Então, às vezes as pessoas estão aparentando lá uma coisa, mas que na realidade não é aquilo lá, né? Então tem que ter pé no chão, tome seus banhos, faça sua limpeza espiritual, né? E é uma carta que das emoções aí, porque às vezes a gente tá com uma emoção travada e aí trava o quê? O raciocínio. O urso fala da hibernação intelectual, né? Então, às vezes a gente está travado no raciocínio porque emocionalmente a gente está muito nervoso. Então, é unido, né? É tudo unido. Se o emocional não tá bom, a gente não toma boas resoluções. A gente trava no mental. Então, tem que tomar cuidado com situações também que sufocam, tá? O urso é uma carta que fala de situações que sufocam. E agora vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal? Vamos com as runas de Odin. Odin é o deus das runas e vamos pedindo o ancoramento de todos os deuses nórdicos e de todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos ver que runa que sai. Opa, a runa da Can ou da Canon é a runa da tocha, tá? Essa runa é uma runa de fogo, de claridade. Então os aniversariantes vão ter clareza na hora de tomarem as decisões, né? Quando eu dou aula de runas, eu sempre falo assim: eu tenho uma tocha e a pessoa que está do meu lado não tem uma tocha. Ela está sem a tocha, a gente está dentro de uma caverna. Quem vai mais para frente rápido? Eu, que eu tô com a tocha. Então a tocha fala de iluminação, essa runa ela fala de muita criatividade, de um momento melhor, de queimar. Vocês que estão fazendo aniversário essa semana, façam os seus pedidos e queime, né? Põe numa folha sulfite a lápis os pedidos e queime, que o elemento fogo clareie meus caminhos, que o elemento fogo queime as energias negativas. Então ela é uma runa que fala de abertura, tá? Então, e vocês estão fazendo aí seu aniversário, então traz essa abertura, o fogo clareando, né? O fogo melhorando as coisas aí. Então é uma runa que traz esse momento yang, é uma runa yang, com muita, ele sempre traz, essa runa sempre traz uma transformação benéfica, né? Clareie e queima o negativo. E vamos para a pergunta mental? Mentalize aí uma questão que vocês vão resolver essa semana. Mentalize uma coisa objetiva, uma coisa direcionada, tá? Vai mentalizando aí, eu vou embaralhar o tarô. Esse é um tarô dos orixás,
Vamos ver aí o que o tarô fala. Pensa numa questão objetiva, vai pensando aí. E eu tô embaralhando o tarô. Vamos ver o aconselhamento do tarô? Ó, sai a carta da justiça, tá? A justiça, ela é uma das 3 cartas de corte. Para isso aí que vocês pensaram derem certo, tem que cortar as arestas, tem que cortar algumas coisas aí que estão em excesso. E a dica para vocês conseguirem é usar mais a cabeça do que o coração. Ela é uma carta extremamente mental. Ela é o gelinho do baralho, ela é 0 de coração, mas ela é toda estratégia, ela é toda mental, tá? E tem alguma coisa que está em excesso, que talvez vocês não consigam resolver, por causa que tá aí. Então tem que meter a espada, então cortar alguma coisa aí que não tá boa, tá? Essa é a dica. É equilibrar. Equilibrar. Qual é a imagem da Dama da Justiça? Numa mão ela tem uma espada, na outra balança. Então tem que usar essa balança. Isso aí vale a pena? Pesa. Se não vale, corta. A palavra-chave da justiça é separação. É cortar o que está bagunçando para isso ser resolvido, né? Então é uma carta que vocês têm que ter honestidade, tem que ter pé no chão, usar mais a cabeça, esquece o coração para conseguir equilibrar, para realmente dar certo. Mas tem algumas coisas que tem que ser cortadas aí, certo? E tudo que a gente abre tem que fechar, nós vamos fechar com o Ogam, né? Pedindo o ancoramento de todos os deuses celtas, de todas as deusas celtas, em especial o deus celta Ogma. Vamos ver que árvore que sai do Ogam? Vamos lá. Sai o sabugueiro, a árvore do sabugueiro. A dica para essa semana do sabugueiro: não faça nada do que você se envergonhe depois. Não é tudo que vale a pena. A palavra-chave do sabugueiro é vergonha. Então, cuidado com atitudes para não ter vergonha lá na frente. E o sabugueiro manda acertar o passo com o passado. Às vezes as coisas não estão dando muito certo aí, tão erradas, né? Por causa que tem que corrigir coisas do passado aí, né? Às vezes está repetindo o erro do passado, né? Então o sabugueiro fala isso, nem tudo vale a pena. E para uma consulta mais completa, na consulta oracular, ela é bem aprofundada, eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogam, uso 4 oráculos e a gente dá orientação de todos os setores da sua vida, então eu posso ajudar vocês em todos os sentidos e todos os corpos também. Tá? E eu tenho um trabalho da limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, faço um alinhamento dos centros de força, faço um alinhamento dos corpos e potencializo os projetos, potencializo os pedidos, né? E para você aí que está fazendo aniversário, eu tenho o ano, né? O ano pessoal através da numerologia pitagórica. Você vai aproveitar bastante, porque é um trabalho que eu entrego por escrito. Você vai ter do aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Então, trabalho para descobrir o seu ano pessoal. E quem gosta de oráculo, eu dou curso. Eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e Ogam. Aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. É lá que vocês fazem a marcação. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, com o objetivo de postar logo cedo o calendário espiritual, ver a energia espiritual do dia para vocês se conectarem com aquela energia espiritual. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Entra nas redes sociais para se atualizar. Evelyn Jimenez Sanches, e tenha uma excelente semana.